Bom dia, amigos. Estamos iniciando o nosso Ler Forma Ideal de Prazer, hoje, 15 de junho de 2022. Vamos falar de um personagem um tanto antigo. Nasceu em 1465, portanto, há mais de 500 anos. E faleceu em 1536. Acontece que essas datas, nessas datas entre 1465 e 1536, são datas hipotéticas que os seus estudiosos, biógrafos e tudo, pelos documentos e pela história e pelas suas obras deixadas, eles analisaram que hipoteticamente ele viveu nesse período, mas não consta, assim, por exemplo, dia do mês que ele nasceu, dia da semana, né, o dia do mês, mas o ano, presume-se sim, que seria de 1465 a 1536. Nasceu em Guimarães, aliás, Guimarães não, perdão, é Guimarães, uma pequena cidade em Portugal. Mas ele foi estudar em Salamanca, na Espanha, e voltou para Portugal e casou-se muito cedo, teve 2 filhos com a primeira esposa, Guiomar Tavares. Mas ela faleceu muito cedo e as crianças ficaram com ele e tudo, e ele casou-se novamente com Melícia Pereira. E com esta segunda esposa, eles tiveram 3 filhos. Mas Gil Vicente era dado à poesia, ao teatro, às escritas, dramaturgia e tudo, e ele era contratado no palácio do rei de Portugal para programar os eventos palacianos. Então, ele mesmo escrevia as peças, dramatizava, encenava e realizava os festejos dentro do palácio. E em 1511 o rei nomeou o vassalo do rei de Portugal. Então ele viveu entre a nobreza ali naquele país. Então a sua obra é toda escrita mais entre autos e farsas. Interessante, né, o estilo da sua escrita, mas vamos falar o que seria um auto. O auto é uma comédia ou um drama curto, geralmente baseado no cotidiano, em histórias do cotidiano, e assim, como é que a gente pode dizer? Com poucos personagens, e esse é o auto. Crítico ou com temas de moral, mesmo porque ele observava demais o comportamento das pessoas e fazia críticas ou orientava nos seus escritos. A farsa já era um pouco diferente, porque o próprio nome já indica, né? A farsa é uma história cômica, de um ato só, e uma mentira. E a mais famosa dele chama-se A Farsa de Inês Pereira, é a que ficou mais conhecida e repetidamente encenada. Para ser franco com vocês, eu não conheço este texto. Vou buscar para poder ler e ver o que realmente ele quis contar sobre Inês Pereira. Mas os autos dele são dezenas de autos, mas a sua trilogia ficou mais marcada, o Auto da Barca do Inferno. Interessante que ele conta a história do barqueiro que recebe as almas que falecem, né? As pessoas morrem, e aquele barqueiro fica ali esperando as almas para atravessar o rio Caronte e para levá-las para o inferno. Então, o Alto da Barca do Inferno tem essa conotação. O Alto da Barca do Purgatório já é um pouco diferente, porque o purgatório, religiosamente falando, é um outro espaço onde as almas ficam ali aguardando, né,
fazendo um estágio, qualquer coisa dessa natureza, o purgatório. E tem o alto da barca da glória, quer dizer que são aquelas pessoas inteiramente boas, caridosas, religiosas, temem a Deus e assim por diante. Então essas almas já vão direto para o reino dos céus. Então essa trilogia de Gil Vicente ficou muito famosa. E ele é considerado também que a sua vivência ficou naquele intermediário entre a Idade Média e é a fase histórica da passagem da Idade Média para o Romantismo. Então, essa obra de Gil Vicente está, assim, maravilhosamente registrada nos anais da história, da literatura, e a gente, felizmente, tem essa possibilidade hoje de buscar estes escritos para a gente aprender. E a gente aprende porque, apesar de um personagem, de um autor como este, lá do século XV, XVI, deixar essa obra maravilhosa para nós é uma riqueza que a gente tem mesmo. Mas eu fico muito feliz porque entre toda esta vivência, agora estou dizendo sobre minha vivência literária, porque eu tenho comentado aqui com vocês, meus acompanhantes, que desde muito cedo, desde muito criança, eu queria ler, eu buscava livros, eu buscava histórias, eu buscava revistas, jornais, e assim por diante. Mas acontece que a gente nunca sabe muita coisa, a gente está sempre aprendendo com novos autores, com novos, conhecendo mais antigos, né, como este lá do século XV, e é maravilhoso porque quando eu fiz esse apanhado, para poder falar para vocês, esse apanhado biográfico do Gil Vicente, eu vi que ele, entre toda a sua obra, ele deixou 44 obras, 17 escritas em português, 11 escritas em espanhol e 16 escritas em bilíngue, em português e espanhol. Olha que riqueza né? de trabalho. E ele deixou o Alto da Pastoral Castilho, o Alto dos Reis Magos, o Velho da Horta e a trilogia, né? O Alto da Barca do Inferno, da Barca do Purgatório e da Barca da Glória. E eu vou querer ler estas outras duas, porque para dizer para vocês, quando nós estávamos fazendo faculdade, eu e o Públio, meu filho, a professora de literatura estrangeira marcou para nós fazer uma leitura do Alto da Barca do Inferno, mas na língua original, lá escrita na linguagem quinhentista. E nós buscamos o trabalho e fizemos a leitura. Eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade de ler, quer dizer, a língua portuguesa. E eu entendi o sentido da escrita dele, naquela linguagem difícil, manuscrito. Mas eu achei maravilhoso. Mas o que a professora da faculdade exigia de nós? Ela falou, vocês vão ler na linguagem original e depois vocês vão fazer um trabalho. Dividiu a sala em grupos e o nosso grupo, ficamos em 5 ou 6 colegas, para escolher em que estilo de escrita nós íamos apresentar o trabalho. Se seria poético, se seria só comentário textual, se seria teatro, se seria do jeito que fosse, nós escolheríamos o estilo. Então, quando eu acabei de ler a obra original,
me veio assim uma inspiração de que eu deveria reescrevê-la na linguagem atual. Ó, depois de 500 anos, é um tempo, né? E foi num domingo pela manhã, e eu levantei logo cedo, falei, gente, mas que coisa maravilhosa. Sentei no computador e passei o dia no computador. Reescrevi a história de Gil Vicente, mas olha a minha audácia, né? Porque isso aí foi uma coisa muito audaciosa da minha parte, mas eu falei, gente, mas isso aqui é bonito demais. Na linguagem quinhentista fica difícil até para todo mundo manusear e tal, mas se eu escrever na nossa linguagem, quem sabe fica bom. E eu fiz poeticamente o alto da barca do inferno. Chamei os colegas e falei, vamos teatralizar, vamos fazer a moda de Gil Vicente, porque ele escrevia, chamava os personagens, mas o nosso grupo era só de 5 ou 6 colegas, e o Alto da Barca do Inferno tem acho que 17 ou 18, 15, de 15 a 18 personagens. Aí, o que nós fizemos? Nós chamamos a sala inteira. Quem quisesse participar, embora eles fizessem parte de outros grupos também, mas se eles quisessem participar conosco do nosso teatro, decorando a partezinha pequena, porque aí ficou assim, cada colega declamava um verso representando aquele personagem. E a turma aceitou, e nós encenamos o Alto da Barca do Inferno em teatro, poesia. Eu fiz a narradora. Eu fui narrando e os personagens entrando e se apresentando. Mas, gente, foi uma coisa maravilhosa. A faculdade inteira, os outros cursos quiseram assistir e nós tivemos que fazer umas 3 ou 4 apresentações para que todo mundo pudesse conhecer e ver, né, o que aquele autor havia deixado para nós, uma obra de 500 anos, 5 séculos, maravilhoso. E eu fiquei muito feliz com isso. Aí o meu filho falou, mamãe, então quem sabe nós vamos publicar esse trabalho. E nós publicamos. Então eu tenho um livro que se chama O Alto da Barca do Inferno, a adaptação da obra quinhentista de Gil Vicente. Isso para mim é uma honra, é uma glória, é uma, assim, como eu disse agora mesmo, muita audácia da minha parte. Mas como a gente gosta de estar nesse meio, a gente estava, na época, a gente estava fazendo faculdade, estava estudando outros autores e tudo mais. Então, eu tive essa oportunidade e fico imensamente glorificada por isso. Não reparem a emoção, mas acontece que é maravilhoso. É um mundo, eu não sei nem definir assim a beleza de tudo isso. Só temos é que agradecer a Deus esta oportunidade. E o certo é que Gil Vicente foi esse personagem, como acabamos de dizer, ao seu tempo foi uma pessoa assim, pelo que a gente lê e pelo que a gente lê o que ele deixou escrito, porque a gente lê a biografia dele, o que os autores dizem, o que ele representou na época e tudo mais, e para a própria literatura mundial. Então, é realmente maravilhoso. Então, nós ficamos muito felizes e eu até concito aos que me ouvem, se tiverem a oportunidade, peguem algum desses escritos de Gil Vicente, ou autos, ou poesias, ou mesmo teatro, ou farsa, né? Eu vou buscar a farsa de Inês Pereira para ler. E se houver uma oportunidade, quem sabe, a gente volta a este assunto daqui a alguns dias. Eu quero agradecer a atenção de todos. Muito obrigada, amigos. Eu me sinto muito feliz e muito gratificada de
estar tendo essa oportunidade de falar sobre estes autores, sobre estes escritores que passaram pela humanidade, deixaram obras e obras e obras para nós e para as gerações futuras, porque agora mesmo nós já seremos passado também. Grande beijo, um dia iluminado e feliz para todos. Até mais.